A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou a proposta de abertura de processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Foram 29 votos contra, apenas 16 a favor. O pedido acabou arquivado. A sessão extraordinária na Câmara, que interrompeu as férias dos vereadores, começou pouco depois das 14h. O pedido de abertura de um processo de impeachment foi apresentado por um parlamentar de oposição com base numa reportagem publicada por um jornal do Rio de Janeiro. Sem apresentar provas, o texto reproduzia uma gravação feita numa reunião entre líderes evangélicos e o prefeito. De acordo com o jornal, o prefeito supostamente oferecia agilidade em cirurgias de catarata na rede municipal e também isenção de IPTU de igrejas. Por este motivo, o acusavam de possível ato de improbidade administrativa. A prefeitura contratou 15 mil cirurgias e apenas 3 mil se dispuseram efetivamente a passar pelo procedimento. Ou seja, sobram vagas. O pedido também se apoiava num suposto crime de responsabilidade. A causa seria a suspeita de oferta de isenção do imposto predial às igrejas. Mas a isenção de imposto é prevista em lei federal, ou seja, qualquer igreja evangélica ou católica é isenta. E por fim, argumentavam que o prefeito teria cometido infração político-administrativa. A reportagem sustentava que a reunião teria sido secreta, mesmo com a presença de 250 pessoas. Em votação, os requerimentos. Às 5h30 o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, abriu a votação pelo painel eletrônico. Em poucos minutos, os vereadores presentes se manifestaram. Resultado final, 29 votos contra a abertura de processo, contra apenas 16 a favor. 2 vereadores não puderam votar de acordo com o regimento: o próprio presidente e o autor do processo, Átila Nunes, do MDB. Com a decisão dos vereadores, a proposta de abertura de processo contra o prefeito agora vai para o arquivo da Câmara Municipal. Os parlamentares voltam para o recesso e trabalham aqui só no dia 1º de agosto. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comentou a decisão. Era uma decisão política e a Casa Política, o Fórum Político, para tomar essa decisão era a Câmara dos Vereadores, que hoje maciçamente terminou, liquidou, passou para o passado essa tentativa de golpe da oposição. Segundo este jurista, o país precisa ficar atento para o risco de banalização dos processos de impeachment. Deve sempre se pensar no impeachment como um mecanismo muito, mas muito excepcional e não como regra geral. Pode-se até pensar dentro desse contexto que há uma certa banalização do instituto do impeachment por parte, não apenas, obviamente, aqui no contexto do município do Rio de Janeiro, mas é perceptível que as câmaras pelo país afora têm utilizado esse instrumento, do meu modo de ver, não de maneira muito adequada.